Oi, oi! Daqui a pouco o pessoal tá chegando. Enquanto isso, eu vou me ajeitando aqui. Oi, gente! Sejam bem-vindos, boa noite! Um monte de gente bacana! Que bom que vocês estão chegando, vindo fazer parte desse momento. Sejam muito bem-vindos. Enquanto a galera vai chegando, eu vou me apresentar, tá? Primeiro lugar, eu queria falar que o tema de hoje é coragem. Essa live falaremos sobre coragem nesses momentos de quarentena. E para quem não me conhece, eu sou Maísa Picasso, eu sou terapeuta. Quando vocês mandam mensagem para mim, direct, no Insta, falam comigo. E eu faço terapia individual para crianças, para jovens e adultos. E terapia de casal, terapia de família, grupos de mulheres, roda de cura, constelação familiar. De vez em quando faço umas palestrinhas solidárias e agora lives. Aproveitando esse ensejo da quarentena, tô fazendo lives. E queria falar para vocês que eu acabei de criar um canal no YouTube para tentar para tentar deixar esse vídeo disponível lá, porque aqui no Instagram ele fica só 24 horas, mas no YouTube ele tem como ficar direto. Então, se tudo der certo, esse mesmo já vai para lá, tá bom? Então, galera, o tema de hoje é coragem. Se a gente for parar para pensar sobre coragem, eu tenho certeza que alguém vai pensar assim, olha, eu acho que tem uma correlação com medo, talvez a coragem seja a ausência do medo, não é? Mas eu acredito que tanto a coragem quanto o medo, eles têm uma relação muito maior com o amor. Na minha opinião, a coragem é quando você vive a partir da perspectiva do coração. A coragem é o amor em ação. É quando você vive aberto para a vida. Você vive entendendo que a vida vai ter diversos acontecimentos, altos e baixos, várias coisas vão acontecer e da mesma forma como elas vêm, elas vão. E que você não precisa se apegar a tudo tão a ferro e fogo, tão 100%, levar tudo pro coração, entende? Então, quando você vive aberto para a vida, para as coisas que acontecem, entendendo que tem coisas que você pode mudar, né? Coisas que mudam e depende de você, e outras que vão acontecer e que não dependem de você para isso, como, por exemplo, essa pandemia, né? E que todos nós estamos obrigados a viver e temos que aprender a lidar com isso. Então, vão acontecer diversas coisas na sua vida que você não tem controle e você tem que fazer o quê? Acolher. Então, viver a partir da perspectiva do coração é quando você vive nesse fluxo da vida, nessa abertura. Você naturalmente passa a ser uma pessoa mais fraterna, mais pacífica, mais compreensiva. É como se a vida ela fosse um rio, ou um som, ou uma vibração, ou uma música, e cada vez que você vive o mais próximo possível dessa frequência, dessa vibração, dessa música, mais feliz, mais pleno, mais corajoso, mais amoroso, mais pacífico, mais bondoso você é. E aí também vale a pena a gente chamar a atenção, e essa pandemia ela tem nos convidado a isso, a observar que não existem fronteiras entre as pessoas. É só a gente dar o exemplo do coronavírus que aconteceu lá na China, do outro lado do mundo, e o planeta inteiro refletiu no planeta inteiro essa situação. Então a gente começa a perceber que precisa baixar as barreiras e compreender que em algum grau o outro é você. E que a gente passa de repente uma vida toda colocando barreiras entre a gente e as pessoas, fazendo separações, por exemplo, eu sou Vitória, você é Bahia, eu sou de Salvador, você é de tal lugar, eu sou baiano, eu sou brasileiro, você é americano. A gente começa a criar motivos que nos separam uns dos outros, enquanto que na verdade a gente deveria encontrar elementos que nos unem. Observe. Como no dia a dia a gente frequentemente age assim, fulano é assim, fulano é diferente de mim assim, assim, assado.
A gente está sempre encontrando elementos que nos separam das outras pessoas, ao invés de encontrar elementos que nos unem. É claro que fulano é diferente de você, que bom que ele é diferente de você. Sabe por que ele é diferente de você? Porque ele é um universo inteiro, completo, ninguém é igual. Bilhões de pessoas no mundo e ninguém é igual. Olha que maravilha, que preciosidade. E a gente ainda fica no dia a dia tentando encontrar elementos para dizer, fulano é assim, eu sou assado, não sei o que, criando separações, barreiras. Então, viver a partir da perspectiva do coração é quando você rompe, começa a romper esse véu que separa você do meio ambiente, que separa você das outras pessoas, dos outros seres, animais, reino mineral, vegetal, seja lá o que for. Entende? Você começa a perceber que está tudo conectado e começa a vibrar em um fluxo da vida. Existem diversos exemplos, se a gente pensar. Irmã Dulce, aqui em Salvador, Bahia, né? Foi uma pessoa que viveu por uma causa. Gandhi conseguiu a independência de um país inteiro através de seus ideais e super pacífico, uma alma incrível, né? Jesus Cristo e tantos outros. E se você parar para pensar, você vai ver que em algum grau você também tem esse potencial amoroso latente em você. Nós temos isso, só que está adormecido e a gente não leva isso para a consciência. Eu tenho potencial para ser assim também. Eu posso ser assim também. Eu não sei se vocês observaram, mas essa semana eu fiz uma postagem bem bacana no Instagram que falava assim: o amor é o único caminho e o verdadeiro caminho entre você e você mesmo, entre você e o outro, e entre você e a divindade, a espiritualidade, Deus, seja lá como você quer atribuir. Então observe que tem 3 destinos e um mesmo caminho. E o caminho é o amor. Será então que esses destinos não estão ligados, né? Será então que o meu caminho para a espiritualidade não passa pelo meu caminho para mim mesmo, para observar quem eu sou de verdade e não quem eu penso que eu sou? E será que o meu caminho para essa espiritualidade para mim não passa também por eu enxergar o outro como parte de mim? Porque a gente está vivendo uma situação que tem nos mostrado que ser solidário é o caminho, que ser amoroso é o caminho. Eu acabei, não tem 15 minutos eu li uma notícia linda de uma senhorinha de 90 anos na Bélgica que deu positivo para o Covid, ela estava internada com problemas respiratórios e tinham poucos respiradores. E quando foram colocar nela, porque o quadro dela clínico era mais grave do que de algumas outras pessoas que estavam lá, ela disse assim: eu tive uma vida plena, eu vivi 90 anos bem vividos. Use esse respirador numa pessoa mais nova. E eu li essa notícia e falei: nossa, que nível de amor, que nível de solidariedade. As pessoas estão se movendo, estão sentindo alguma coisa está contaminando, sabe? É como se no nosso coração tivesse um vulcão e a gente tivesse, através de nossas boas ações, das nossas atitudes, das nossas reflexões, iluminando os outros seres através da nossa solidariedade, da nossa vibração amorosa. E é isso aí. Eu queria também falar algo que talvez vocês não saibam, mas, por exemplo, os índios e os xamãs, eles dizem que tudo que existe, independente de você qualificar como algo bom ou como algo ruim, e vale a pena a gente parar para fazer um adendo aí. Por quê? Porque as coisas são como são. A gente aqui qualifica, tal coisa eu gosto, dessa comida eu gosto, dessa comida eu não gosto, disso eu prefiro, isso eu já não prefiro, sabe? Então, os índios e os xamãs, eles dizem que tudo que existe, independente de ser bom ou ruim, da gente classificar como bom ou ruim, tem um espírito, tem uma força, tem uma presença, existe vida naquilo. E puxa, que lição valiosa, porque se tudo que existe tem vida fluindo, significa que tudo é sagrado e que tudo tem uma razão de existir, mesmo que seja algo
horroroso como essa situação que a gente está vivendo. Então, a gente começa a refletir que o outro é um universo inteiro, sagrado, e que me relacionar com ele é como se fosse um universo inteiro, perfeito, completo, se relacionando com um outro universo inteiro. Mas a gente começa a colocar essas barreiras de separação e a gente não percebe. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar quando eu converso nos consultórios ou quando eu faço algum evento, que é para dar a dimensão de como em algum grau nós somos tudo. Por exemplo, eu me relaciono com Silvinha, que está aí falando comigo. Eu me relaciono com Silvinha. Eu penso algo sobre Silvinha. Eu sinto algo sobre Silvinha. Eu reajo a algo de Silvia. Eu amo Silvia. Eu me chateio com Silvia. Eu me irrito com Silvia. Observe que eu estou o tempo todo na perspectiva do eu. Então, é como se por detrás dos relacionamentos existisse mais de mim do que necessariamente do outro. Como assim, Mai? Significa que em algum grau o outro sou eu. E por isso que eu peço para nesse momento a gente refletir sobre a possibilidade de baixar as barreiras e compreender que aquele seu vizinho, aquela pessoa que está nesse momento passando por uma dificuldade, ela pode estar passando por algo que você já viveu na vida, ou ela está passando por algo que você vem a viver. E a gente começa a observar que está tudo muito conectado. Olha como o meio ambiente se regenerou depois que começou o processo da quarentena, mostrando pra gente que a gente precisa ter um outro relacionamento com o meio ambiente, que o homem, através da forma de consumo inconsciente e de tantas ações predatórias, o homem não tem percebido como tem destruído em demasia o meio ambiente. Então, nesse momento a gente percebe, o meio ambiente, cuidar do meio ambiente é cuidar de mim, cuidar do outro é cuidar de mim. E quando a gente traz esse exemplo da pandemia que aconteceu do outro lado do mundo e refletiu no mundo inteiro, e as pessoas estão vivendo na Itália o que a gente está vivendo aqui, nos Estados Unidos e na China e em tal lugar. Então tá tudo muito interligado. Então coragem é viver a partir da perspectiva do coração e observar que colocar esse amor em ação é essencial. Enxergar o outro de uma outra maneira é essencial. Então observem... Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para a gente compreender. As criancinhas muito pequenininhas, por exemplo, elas ainda não estão com a mente muito desenvolvida, elas ainda não estão com o ego muito desenvolvido, as bem pequenininhas. Elas não têm bagagem, elas não têm preconceito. Você pede uma coisa, ela pode estar com um chocolatinho, um bubu, o bico, você pede para ela, ela te dá. Ela nem tem noção de que ela é diferente do outro. Se você briga com a outra criança, ela chora achando que você tá brigando com ela. É uma relação assim meio interligada. A criança, ela vive, ela é espontânea, a criança pequenininha. Ela acorda para viver, ela acorda para brincar, ela acorda para experimentar o melhor daquele dia, o melhor daquela vida, mas a gente não, a gente se esquece. A gente vai ficando adulto e vai se esquecendo disso. Então tem 2 vídeos de criança que eu vi na internet que são ótimos para a gente compreender. O primeiro, sabe esses países que são bem frios, que não tem praia? Quando faz sol, vai todo mundo pro parque, né? Então em um desses dias bem ensolarado, o parque estava lotado. Aí a família chegou com a criança, esticou o paninho no chão para fazer um piquenique, na grama, para sentar. E a distância de uma pessoa para outra era tipo um pouquinho só depois do cotovelo. Mas os adultos estavam ali completamente ignorando a presença do outro, cada um vivendo o seu momento, paz e amor lá. Mas essa criancinha chegou e por algum motivo ela compreendeu que aquelas pessoas estavam todas juntas. Aquilo ali possivelmente era todo mundo de uma família só. E ela saiu beijando e abraçando todas as pessoas que estavam ali ao redor do pai e da mãe dela. Assim que ela chegou, porque ela foi educada que ao chegar tem outra pessoa e ela saiu beijando e abraçando como se tivesse
Ó, você chegou aqui na minha casa, eu vou te cumprimentar. Eu achei bem legal esse exemplo, porque mostra como a criança, a fronteira da criança para o outro é baixíssima. Ela flui na compreensão de que tudo é uma coisa só. E um outro exemplo bem bacana mesmo, foi num metrô também de um outro país. Nesse horário de pico, todo mundo trabalhando, o povo olhando para celular, para relógio e esperando o metrô na plataforma, aquela agonia toda, e ninguém notou que tinha uma pessoa tocando violino, violão, violoncelo, eu não me lembro, mas ele estava tocando um instrumento e uma música bacana, gostosa, mas ninguém notou. E de repente, a criancinha notou, uns 5 anos mais ou menos. E ela começou a dançar, a pular, a dar vários gritinhos. De repente, chamou a atenção da plataforma inteira. O povo começou a rir, começou a filmar. O músico se empolgou, começou a tocar várias músicas. O pessoal começou a cantar e dançar. E os adultos começaram a cantar e dançar. E veja como a espontaneidade e o amor dessa criança, como alguém que vive o presente, que estava ali 100% na presença, 100% no presente, vivendo o amor, né, a felicidade, a espontaneidade, ela conseguiu contagiar o metrô inteiro. E eu sinto que são exemplos assim que a gente precisa viver agora. A gente precisa trazer essa força e perceber que isso já existe latente na gente. Coragem é o amor em ação. Então, se nesse momento você sente que está lhe faltando coragem, eu te peço para você ir mais fundo na reflexão. Eu te peço para você parar para pensar como tem a vida, como está sendo a vida que você tem vivido. Você tem amado? Você tem estado aberto para a vida? Você estava vivendo feito um zumbi antes da quarentena, antes dessa epidemia toda, correndo atrás de objetivos, trabalho, sonho, estuda 3 turnos, não para pensar, não para refletir nada, e vai pro passado e vai pro presente e não aceita as coisas que acontecem na sua vida e protesta. Como que você estava vivendo? Será que agora, nesse momento, na quarentena, você não está um pouco vivendo isso? Há uns dias atrás, eu lembro que a gente começou a divulgar assim, quarentena não é férias. Vocês se lembram? Pois é. Mas a gente dizia isso para quê? Para as pessoas saírem das ruas e irem para casa, não é? Mas agora eu estou dizendo para você a mesma coisa, mas é para você que está em casa. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou chamando vocês para compreenderem, para vocês não ficarem da cama para o sofá, do sofá para a cama, reverenciando o Deus da preguiça, da gula e do sono, e só vivendo isso cansa. Isso, leva a sua energia. Quando você pensar que não, você tá irritado, você tá exausto, você não aguenta mais, você tá sem força, tá ansioso, sabe? Então, eu trago para vocês a reflexão como vocês têm vivido, tanto antes dessa epidemia como agora. Você tem que tirar o momento para fortalecer sua fé, sua convicção, sua coragem, sua espiritualidade, para cuidar de você, da sua imunidade, para olhar para a sua família, olhar para as pessoas que você ama, para refletir como que tem a vida. Você tá vivendo com o que você ama? Você tá vivendo do que você gosta, do que você gostaria de viver? Seu relacionamento, como que tá? Tá bacana, não tá bacana? O que pode melhorar? Seu relacionamento com seus filhos, que a essa época do ano estaria todo mundo na escola, na faculdade, você nem pouquíssimo tempo de convívio com eles, por exemplo. Então eu sinto que esse momento está chamando a gente para refletir. E se você tem sentido que está lhe faltando coragem, eu te peço para você refletir se você não está vivendo do que não é essencial. Se a sua vida não está sendo pautada em coisas supérfluas, sabe? Em situações de como eu falei mesmo, a gente zumbi, ansioso, sabe? Como a gente vivia antes, só dinheiro, agora eu vou fazer isso, agora eu vou reformar minha casa, agora eu vou fazer isso, agora eu vou trocar de carro. Que hora você respira? Que hora você cuida de você?
Sabe, que horas você reflete, que horas você muda. E a gente tem esse potencial da mudança, a gente tem esse fogo do amor, a gente tem tudo isso. Tudo isso é possível. O que fez essa senhora de 90 anos tomar uma atitude bravíssima dessa, lindíssima dessa? O que faz pessoas saírem na quarentena e baterem na porta de seus vizinhos que são mais velhos e falar, eu vou fazer o mercado para você. E eu passei um dia desse por um bairro e eu descobri que aqui em Salvador, Bahia, tem pessoas indo de carro, levando alimentos e indo nos bairros populares. Aí levanta o fundo do carro e bota uma placa assim, ó, doação de alimentos. Tem donos de lojinha, de padaria, que estão disponibilizando parte do pão para pessoas que não têm condição. Aí uma pessoa vai comprar, vê essa atitude, aí fala assim, ó, me dê mais R$2 de pão. Aí pega o saquinho do pão, pendura na parte que é para doação. E uma ação vai contaminando a outra. Tem pessoas compartilhando serviços. Eu já recebi vários Instagram que foram criados durante esse período da quarentena só para compartilhar serviços gratuitos ou serviços pagos, mas para que a pessoa não fique de mãos atadas. Eu soube que existem comunidades que as mulheres, as donas de casa estão se juntando tipo assim, tem um vizinho que tá trabalhando na área de saúde, aí fica dando plantão, aí não tem condição de cozinhar, não tem condição de cuidar da casa. Olha, gente, o que essas mulheres estão fazendo? Elas cozinham para essas pessoas, elas vão pro mercado para essas pessoas, elas fazem faxina, vocês têm noção? Fazem faxina na casa dessas pessoas, pegam a roupa para lavar. Nossa, sabe, isso é o amor em ação, isso é viver o fluxo da vida. Nesse momento, não é pra gente ficar pensando, poxa, a essa hora minha vida estaria assim, a essa hora eu estaria vivendo assim, ou então eu queria que a minha vida tivesse assim. Não é a hora pra gente ficar a vida do jeito que era antes. Já foi. Agora, depois da quarentena, a gente pode construir a partir do presente, do aqui e agora, uma vida infinitamente melhor. Eu sinto que a vida ela é muito simples. Se a vida é simples, os problemas eles são simples e as soluções elas também são simples. Só que a gente muitas vezes fica muito apegada no que falta, no que não temos, ao invés de focarmos no que a gente tem. Quando a gente foca no que a gente já tem, a gente vibra na gratidão. Se vibra na gratidão, você está vibrando nesse fluxo da vida que eu falei. Então, no início eu falei que é como se a vida fosse um som, uma vibração, uma música de fundo. E quanto mais nessa frequência da vida você vibra, mais pleno, mais amoroso, mais pacífico, mais saudável, mais abençoado você é e a sua vida será. Agora, quanto mais afastado dessa realidade, desse presente você viver, é como se você estivesse se distanciando desse fluxo da vida. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fica o tempo todo na sensação de que ela controla a própria vida, é como se ela dissesse para a vida inconscientemente, é como se ela dissesse o tempo todo assim, ó, eu não confio em você, eu não aceito. Pode deixar que eu cuido da minha própria vida, porque eu sou mais eficaz do que você de cuidar da minha própria vida. Agora, a pessoa que confia no fluxo da vida é como se ela dissesse, eu sou grata, muito obrigada. E aí é como se ela multiplicasse mais, ela criasse mais situações positivas e abençoadas para a vida dela. Então, a música de fundo dessa pessoa é, eu sou grata, eu agradeço. E a vida faz o quê? Multiplica. Muito mais, muito mais, muito mais. Tem senhorinhas, Mili, costurando máscara, gente, de pano para poder doar para outras pessoas. Assim, a solidariedade tá geral. Que bom! Isso é coragem, isso é viver o amor, é colocar o amor em ação.
E às vezes basta um impulso, basta uma. Por isso que eu peço a vocês todos os dias, não fiquem feitos zumbis na sua quarentena, só maratonando séries, só dormindo, comendo na preguiça. Isso é legal também, tem um dia que você acorda mais tarde, você vai assistir sua série, seu filminho, vai cuidar de você, mas todos os dias tire um pouquinho para fazer uma boa ação, tire um pouquinho para ser gentil. Na hora que vier esse impulso de fazer algo mais, faça, se agarre, incendeie esse peito de amor, vibre no fluxo da vida. Isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa que eu queria muito falar. Eu queria dizer isso, que a coragem, ela acaba sendo natural quando você vive na perspectiva da vida. Ela vira natural, vira até sem esforço. E se você tem algo na sua vida que você quer mudar, eu queria dizer para vocês assim, que eu particularmente acredito e tenho a seguinte filosofia da minha vida, é assim: tudo que eu quero mudar, eu ajo. Primeiro eu trago luz naquele assunto, eu trago a minha consciência para aquele assunto, ao invés de ficar deprê, nervosa sobre aquilo, não. Eu coloco a atenção, eu não coloco tensão, eu tento colocar atenção sobre aquilo e não tensão. E aí quando eu jogo a luz sobre aquele assunto, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso só mudar a atitude diária e observar. Então, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais positiva e menos queixosa, por exemplo, o que é que eu faço? Eu já sei. Primeiro eu coloquei luz nesse problema que eu tenho. Já sei que eu sou uma pessoa queixosa. Quero mudar. Então, a partir de agora, eu vou observar o meu comportamento. Aí, na hora que eu começar o ciclo da queixa, eu observo e corto. Observo e corto. Observo e corto. E substituo esse comportamento da queixa por ações positivas, afirmações positivas. No início vai ficando difícil, mas depois é um hábito. Vira um hábito. E quando você menos espera, ou você é muito mais positivo na sua vida. Então, meus amores, eu queria dizer isso pra você. Não fiquem feito zumbi. Quarentena não é férias. É como se existisse, gente, uma guerra espiritual, uma guerra física, uma guerra mental, emocional acontecendo no mundo inteiro. Não é a hora da gente ficar feito zumbi, como a vida que a gente vivia antes, que a gente vivia inconsciente para muitos assuntos. Vivendo só o ter, o conquistar, o sonhar, sem parar um minuto para refletir sobre a nossa vida, sobre mudar, sem parar para perceber o que realmente é essencial para a gente, sabe? Então, nesse momento, não vivam como zumbis dentro de casa. É como se tivesse uma guerra acontecendo. E nós somos soldados, né? Nós somos soldados da luz, nós somos instrumentos de luz. A mudança que a gente quer ver no mundo, ela vai vir a partir da gente. A mudança que eu quero ver na minha vida não vai depender do outro, depende de mim. Tudo começa internamente. Então vai depender de mim, da minha ação, do quanto de consciência eu coloquei sobre aquilo que eu quero mudar, da minha força de vontade, da minha coragem. Vou lá e faço. Observo e corto, observo e corto, e vou mudando, e vou mudando, e vou mudando. Então eu queria fazer esse convite para vocês, incendiarem o peito de amor e de solidariedade nesse momento, se abrirem para a vida, e de repente a gente pode descobrir que a gente nem vivia, que a gente estava sobrevivendo. E agora, depois da quarentena, a gente pode tomar ações de mais qualidade de vida e pode mudar completamente a nossa vida. Eu vou mudar completamente a minha vida. Eu tenho refletido todos os dias sobre isso. Já tenho mudado bastante. E depois dessa quarentena, eu quero mudar infinitamente mais. E eu faço esse convite para vocês. É possível e é fácil. Dá uma banana para todo mundo que criou a gente, para a sociedade e para essa mídia que fica divulgando que é tudo muito difícil. Dá uma banana para isso, dá uma banana para o medo, dá uma banana para o não posso, não consigo. Não tem aqueles ditados que dizem assim:
o impossível era algo até que alguém foi lá e fez, né? Já ouvi várias pessoas falando isso. Tem uma parábola também muito legal do sapo, a corrida do sapo, que os sapos estavam fazendo uma corrida e a plateia estava muito pessimista. E a plateia ficava desmotivando. Ih, olha lá, ele nunca vai conseguir com aquelas perninhas miúdas, tá vendo que não consegue? Ei, seu sapo, se eu fosse você, desistia. Nada a ver e tal. E um a um os sapinhos, ouvindo aquela torcida super pessimista, começou a desistir, né? Até que um sapo ganhou. E no final da corrida foram conversar, entrevistar esse sapo e falaram: nossa, mas por que você não desistiu? Tava todo mundo fazendo tanta pressão para você desistir, a gente achou que você desistiria. E aí as pessoas descobriram, na verdade, que esse sapo era surdo. É uma parábola, mas ilustra muito bem que às vezes é preciso a gente dar uma banana mesmo pro medo, para o pessimismo, para as notícias negativas, para todo o nosso histórico de passado que muitas vezes puxa a gente para trás, e procurar ser mais positivo, sim, e acreditar que você pode, porque você pode. As pessoas conseguem o tempo todo, só que isso não faz muito barulho, isso não é muito divulgado, porque ninguém sai por aí dizendo: ei, eu consegui. Mas as pessoas conseguem o tempo todo. Pequenos milagres acontecem todos os dias. Lembra a história que eu falei da criança no metrô? Que ela sozinha incendiou o peito da plataforma inteira do metrô. Então esses verdadeiros milagres acontecem todos os dias. Coisas maravilhosas que fazem a gente se sentir vivo, que fazem a gente se sentir grato, acontece o tempo todo, mas a gente às vezes fica tão ensimesmado, a gente fica tanto na perspectiva do nosso eu, porque minha vida é assim, porque eu não aceito, porque eu não queria, porque a essa altura eu estaria fazendo isso, ou eu vou fazer isso, é sempre a gente, e quando vai focar no outro ai, meu chefe isso, ai, meu marido isso, ai, meu colega isso, ai, não aguento mais não sei quem, não aguento mais não sei quem. A gente fica tanto nessa perspectiva negativa e só da gente, que se fecha para esse fluxo da vida, se fecha, sabe? E aí de repente a vida passa e a gente... É como se a gente estivesse sobrevivendo e não vivendo verdadeiramente. E esse é o convite. É o convite que eu faço para vocês hoje. Coragem é o amor em ação. Então incendeia esse peito. Incendeia por você. E sua vida vai ser verdadeiramente transformada. Dos pés à cabeça. Isso não sou só eu que falo, não, gente. Jesus falava isso, todos os gurus falam isso, os sábios falam isso de outra forma. Mas é real. E verdadeiro, e acontece o tempo todo. Tá bom? Então é isso. Para quem não me conhece, eu sou Maísa Picasso, eu sou terapeuta. Esse é meu Instagram. Toda semana eu vou vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Essa live foi sobre coragem, ela vai ficar 24 horas disponível no story, no meu story. E hoje eu vou tentar colocar ela no meu canal do YouTube, que a pessoa fez um canal do YouTube e ainda não sabe mexer, mas fez. Eu vou tentar colocar ela nesse canal, é Maísa Picasso. A mesma foto do meu perfil no Instagram tá lá. E aí eu vou colocar essa live lá, porque aí no YouTube ela fica pra sempre. E aí a gente pode assistir sempre que a gente quiser e compartilhar com as pessoas que a gente sente que precisam, tá bom? Um beijo grande pra vocês, incendeiem esse peito, vivam com coragem e amem bastante, tá? Beijo grande. Assistam depois, quem entrou. Quem chegou atrasado vai ficar 24 horas, vocês podem ver depois, tá bom? Beijão.